Olá, eu sou o professor Megaron e na aula de hoje nós vamos falar sobre razões trigonométricas. Mas antes, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho. A plataforma EADELIA Cursos Online te ajuda a arrumar o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Vamos para a vinheta. Antes de entrar de fato em razões trigonométricas, a gente precisa lembrar alguns conceitos de triângulos. Eu vou começar aqui com vocês falando sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Sempre quando eu somo os ângulos internos de um triângulo, eu vou ter 180 graus. Isso vale para qualquer triângulo. No nosso caso, eu tenho beta, que é esse ângulo nomeado aqui em cima, alfa, esse ângulo nomeado aqui do lado, e os 90 graus é esse ângulo aqui, certo? Para as nossas razões trigonométricas, eu só posso utilizar os triângulos retângulos, que são justamente os triângulos que possuem esse ângulo de 90 graus. Beleza? Então, isso aqui é muito importante, porque eu não posso usar relações trigonométricas em outros triângulos, somente nos triângulos retângulos. Principalmente esses iniciais que a gente vai começar agora. Existem outras fórmulas para triângulos quaisquer. Uma informação importante aqui é você também relembrar sobre o nome de cada lado de um triângulo retângulo. Por exemplo, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Provavelmente você lembra disso, porque se fala bastante sobre esse lado, a hipotenusa. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, ok? E os lados que estão adjacentes ao ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos. Ok? Então isso aqui serve para identificação. Esse aqui é um cateto e esse aqui vai ser outro cateto. Certo? Então aqui a gente está identificando os lados. Se você já deu uma olhada aqui nessas fórmulas, você pode reparar que tem cateto oposto, cateto adjacente. Como que eu vou saber qual que é o cateto oposto e qual que é o cateto adjacente? Nesse caso, você vai ter que tomar um ângulo como referência. Eu vou montar aqui embaixo um exemplo para a gente treinar de fato como se usa essa fórmula. Mas aqui de uma maneira geral as fórmulas são: a relação seno, ela vai juntar a razão entre cateto oposto e a hipotenusa. A relação cosseno, ela vai juntar o cateto adjacente com a hipotenusa. É como se fosse um quebra-cabeça. Eu vou te dar uma informação e aí você vai precisar usar um desses dois para montar o seu quebra-cabeça, certo? E a peça que está faltando seria o nosso X, que a gente quer descobrir. E por último, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, essa primeira parte, ok. Vamos agora treinar as nossas fórmulas na prática. Como que essas fórmulas funcionam? Eu vou trocar aqui e vou acrescentar. Como já expliquei os catetos, eu vou acrescentar agora algumas letras que vão simbolizar números, ok? Então aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B e aqui eu vou chamar de C. Como que eu vou saber então quem é o cateto oposto? Se os dois eram catetos, como que eu vou saber? Como eu vou saber quem é o cateto oposto? Vamos lá. Se eu estou estudando o alfa, eu vou pensar no cateto oposto ao ângulo alfa. No caso, o alfa está aqui, eu vou perguntar esse cara aqui, ó, cateto oposto ao alfa. Então, ficaria assim, ó, seno de alfa igual. Quem é o cateto oposto a ele? A. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa ela não tem variação, só tem uma hipotenusa dentro do triângulo. Então, a hipotenusa é o C. E acabou. Agora vamos estudar o cosseno do mesmo ângulo, de alfa. Olha o que o cosseno fala para a gente. O cosseno diz que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, olha para o ângulo alfa, porque é ele que a gente está estudando, né? Ele está sendo pedido. Quem é o cateto adjacente ao alfa? Adjacente é a mesma coisa que ao lado, certo? Adjacente ao lado. Então, quem está ao lado ao ângulo alfa? Esse cateto aqui, lembra que esse era um cateto e esse aqui era cateto? Então esse cara aqui vai ser o meu cateto adjacente B. E como eu falei, a hipotenusa só tem uma.
então não faz diferença. Posso usar sempre a letra C sem nem ter dúvidas, ok? Por último, agora a gente vai estudar a tangente. Como vai ficar a tangente? Tangente de alfa igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos pegar novamente o alfa, é esse ângulo que a gente está estudando. Quem é o cateto oposto a ele? O cateto oposto é o A. Quem é o cateto adjacente é o B. Então, a tangente de alfa fica sendo A por B. Atenção, esses exemplos que eu estou montando, eles servem somente para a gente estudar como funciona a fórmula, tudo bem? Nem sempre vai ser usado essas letras, né? Geralmente é usado valores. E outra coisa, nem sempre o triângulo vai estar assim bonitinho. Pode ser que o triângulo esteja de cabeça para baixo, pode ser que esteja ao contrário. Então, você tem que entender as posições e principalmente o comportamento. A hipotenusa oposta ao ângulo de 90. Cateto oposto, que está oposto ao ângulo que eu estou estudando, e cateto adjacente, que está ao lado do ângulo que eu estou estudando. Esses três foram o que eu estudei aqui, o ângulo alfa. Vamos agora para o ângulo beta. Como ficaria se eu estivesse estudando o ângulo beta? Aqui, eu vou apagar essa parte e vamos estudar o ângulo beta. Qual é o seu comportamento dessa relação com o ângulo beta? Primeiro, seno, de novo, hein? Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Estudando o ângulo beta, nesse caso, quem é o cateto oposto ao beta? Se o beta está aqui em cima, oposto a ele é o B. Professor, e a hipotenusa? A hipotenusa não muda, a hipotenusa é sempre a mesma. No caso, a hipotenusa continua sendo C. Viram que fácil? A parte mais difícil é só você entender quem é o cateto, porque a hipotenusa sempre vai ser a mesma. Vamos pegar agora o cosseno de beta. Deixa eu apagar essa parte. Ó. Cosseno de beta. Cosseno, lembra, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a beta? É o C ou o A? O C é a minha hipotenusa, então o C não pode ser. Só sobra quem? O A. A sobre C. Ok? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por último, a tangente de beta fica sendo como? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a beta? Oposto que está do outro lado, é o Bzinho. E o cateto adjacente, como a gente acabou de ver, é o que está ao lado. Cateto, lembra que eram esses dois? Adjacente só pode ser o A. Então essa fica sendo a minha tangente. Um detalhe aqui, se vocês repararam, o cosseno do beta é o seno do alfa. E o seno do alfa é o cosseno do beta. E vice-versa, né? Os dois trocam. Só a tangente que a gente troca de posição realmente. Certo? Isso aqui deu uma dica boa. Desse lado de cá, eu já deixei para a gente estudar os ângulos notáveis. O que seriam esses ângulos notáveis? São os ângulos que mais caem em exercícios, são os ângulos mais utilizados na matemática em geral, ok? E entende-se que essa tabelinha aqui você tem que saber, ok? Infelizmente isso é uma necessidade, você vai meio que decorar elas. Ou eu prefiro dizer que você vai usar tanto em tantos exercícios que você vai acabar aprendendo por osmose, vai acabar absorvendo isso para você. Então aqui eu tenho seno, cosseno e tangente. E os ângulos notáveis são 30, 45 e 60, ok? O seno de 30, você vai ligar aqui, ó, seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora o cosseno. Cosseno de 30, ó, liga os dois. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, meio. Por último, tangente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Na prática, quando o exercício pedir, como vai funcionar isso? Aqui eu vou colocar seno de 30. E aí você vai substituir no lugar daqui do seno de 30, que escreveu, vai estar escrito o meio, certo? E vai usar uma regra de 3 para resolver esse problema. As razões trigonométricas, em tese, é uma regra de 3, certo? Você vai aumentar
usando essa tabela aqui. Beleza, fechou aqui? Feito isso, eu vou apagar a lousa, volto com o exercício para a gente treinar o nosso primeiro problema, ok? Voltamos aqui então com o primeiro exercício. Eu deixei aqui em cima já as 3 relações trigonométricas para a gente poder usar nos exercícios. Então eu tenho seno, cosseno e tangente. E aqui desse cantinho eu deixei a nossa tabela trigonométrica, também para a gente usar como referência nos nossos exercícios. Olha que interessante esse problema. Um maratonista parte de um local situado no nível do mar. Quando percorrer 80 quilômetros de um morro em aclive de 30 graus, a que altitude ele estará? Então aqui ele fala em um morro em aclive. O que seria o aclive? É uma subida, certo? Declive é uma descida, aclive uma subida. E uma subida de 30 graus. Mais importante do que só o exercício, nos problemas de trigonometria, você precisa também fazer uma boa interpretação do problema. Por quê? Caso você se perca em uma única palavra aqui, por exemplo, aclive, você não consegue montar a estrutura do problema, logo não consegue resolver ele. Então vamos pensar aqui comigo como seria a estrutura desse problema. Eu tenho aqui um morro, certo? Fazer um pouquinho mais achatado, peraí, assim. Aqui eu tenho um morro. O mocinho está aqui nesse canto. Ele vai fazer esse caminho de subida, certo? Chegar no ponto mais alto desse morro. E aí está o meu triângulo. Agora vamos colocar as informações dentro desse problema. Quando percorrer 80 quilômetros, ele não vai entrar dentro do morro. Ele vai passar por cima desse morro. Então ele vai passar por aqui. Aqui eu tenho 80 metros. Eu falei quilômetros é metros. Está aqui, ó. Certo? Em um aclive de 30 graus. Os 30 graus estão aqui, ó. 30 graus. E a pergunta é, qual a altitude? A altitude seria esse cara que eu vou chamar de H. Toda vez que falar altura, altitude, é automático. Você coloca o ângulo de 90 graus. Porque para a gente medir a altura de alguma coisa, a gente precisa estar sempre reto com o chão, formando o ângulo de 90 graus com o chão. Então a altura vai ser sempre 90 graus. Aqui em cima está o nosso personagem aí, o maratonista. Deixa eu botar o bracinho dele aqui embaixo também. Que chegou lá em cima após os 80 metros, certo? Vamos agora tentar encaixar qual fórmula, como eu falei no começo, isso aqui é um quebra-cabeça. Em qual fórmula essas informações se encaixam? Aqui eu tenho o 30 graus, o H e o 80. Como eu vou usar esse ângulo que eu tenho que tomar como referência. E o restante eu vou usar aquelas informações que eu passei no primeiro momento. Se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, oposto a ele eu tenho a hipotenusa. Opa, pronto, hipotenusa. Certo? Porque a hipotenusa é sempre oposto ao ângulo de 90. Ah, professor, mas e agora? Como é que eu vou saber quem é cateto oposto e adjacente? Depois que você matou a hipotenusa, não é mais essa, você só tem esses outros dois lados. E aí o próprio nome já te ajuda. Cateto oposto e cateto adjacente. Se o meu ângulo de 30 está aqui, oposto a ele, eu tenho o H. Então esse cara aqui é o meu cateto oposto. Certo? E aqui do lado eu tenho o meu cateto adjacente. Eu nem comentei com vocês, eu coloquei direto, mas eu vou falar aqui, ó. No primeiro momento, eu coloquei a fórmula aberta, cateto, oposto, hipotenusa, aberto. E aqui eu já pus abreviado. Então, cateto, a gente abrevia desse jeito, oposto, hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Só uma abreviação para ficar mais fácil da gente escrever, ok? Vamos agora juntar as informações. Eu tenho a hipotenusa. Se eu tenho hipotenusa, eu vou usar seno, cosseno ou tangente. A tangente não usa hipotenusa, tá vendo? Então a tangente já está descartada, não é essa que eu vou usar. Eu tenho cateto adjacente, essa informação eu conheço, eu sei quanto que ele andou aqui, qual foi esse aprofundamento que ele foi, não sei. Então, se esse aqui é o meu cateto adjacente, o cateto adjacente está descartado, não vou usar o cosseno. Isso aqui já é com certeza.
Se não é a tangente, não é o cosseno, sobra quem? O seno. Então é essa fórmula que a gente vai usar. Como eu falei, é um quebra-cabeça. O seno de 30 é igual cateto oposto é o Hzinho, sobre a hipotenusa, que é 80. Certo? Então, novamente, é um quebra-cabeça. Você vai olhar as informações que você tem e tentar encaixar dentro das três fórmulas. A que você conseguir encaixar é a fórmula que você vai precisar usar. Bom, montei aqui cateto oposto sobre hipotenusa. Vou olhar na minha tabela agora o seno de 30. Vamos lá comigo, ó. Seno de 30 graus. O valor é meio. Olha o que eu faço aqui, ó. Eu descarto essa informação e substituo. No lugar do seno de 30, eu vou colocar 1 sobre 2. Entendeu? Eu tiro uma informação e substituo pela outra. Estou substituindo. Repete esse lado de cá, ó, H e 80. E o que a gente vai fazer aqui é uma regra de 3, como a gente já aprendeu numa outra aula. Regra de 3, a gente multiplica em cruz. Certo? Aqui multiplicando H vezes 2 fica 2H. E 1 vezes 80, 80. Aqui a operação inversa. Ó, se eu tenho 2 vezes H, a operação inversa vai ser divisão. Se eu estou multiplicando por 2, eu pego esse 2 e passo para o outro lado dividindo. 80 dividido por 2. E por último, a gente põe a resposta 40. Então, resposta final agora, hein? Aqui a altitude o maratonista estará a 40 metros de altura. Percorrendo 80 metros assim, subiu somente 40 metros de altura. Fechou? Vamos para o próximo exercício. Nesse daqui, a gente... só antes de começar o próximo exercício, eu queria deixar bem claro, né, a importância do desenho, da interpretação do problema. Se não conseguir fazer esse desenho, essa interpretação, você não consegue resolver o problema, certo? Encaixar esse problema dentro de um triângulo, ok? Vamos para o próximo. Quando os raios solares formam ângulos de 60 graus com o solo, um edifício projeta uma sombra de 30 metros. Qual é a altura desse edifício? Novamente, aí o que eu falei para vocês. Você precisa fazer uma boa interpretação do problema. Aqui eu tenho um edifício, certo? E olha o que ele fala. Quando os raios solares formam um ângulo de 60 graus com o solo. Quando os raios solares formam um ângulo de 60 graus com o solo, esse ângulo de 60 graus, puxando para cá, ele vai estar aqui em cima ou aqui embaixo? Se ele falou que é com o solo, peraí, olha lá. O meu 60 graus ele tem que estar aqui embaixo. 60 graus. Ok? Imagina que o Sol estaria mais ou menos aqui, né? Ele formaria um ângulo de 60 graus lá. A informação. Projeta uma sombra de 30 metros. Os 30 metros vão estar aqui. Isso aqui é uma sombra? Não. A sombra é sempre contada no chão, certo? Então aqui estão meus 30 metros. E a pergunta, qual é a altura do edifício? A altura H. De novo eu vou usar H, que é meio padrão, tá bom? A gente usa sempre o H para representar a altura. Então aqui, ó, a altura H do meu problema, do meu prédio. O ângulo de 90 graus permanece aqui, como eu falei para vocês. Toda vez que falar altura, essa reta forma o ângulo de 90 graus. E também não se esqueçam que a gente precisa do ângulo de 90 graus para usar essas relações. E agora a gente vai usar a regrinha para encaixar dentro das nossas fórmulas. Pensando primeiro. Se aqui eu tenho um ângulo de 90, esse cara aqui é a minha hipotenusa, certo? Esse lado aqui é a hipotenusa. Se aqui eu tenho um ângulo de 60, que é o ângulo que a gente vai estudar, aqui eu vou ter quem? O cateto, vou fazer aqui no cantinho, o cateto oposto ao ângulo de 60. E aqui eu tenho 30 graus, que é a sombra, ele vai ser o quê? Se não é hipotenusa e não é cateto oposto, ele só pode ser quem? Cateto adjacente. Fechou? Identifiquei quem é quem, cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente. Vou tentar encaixar dentro da minha fórmula. Eu conheço a hipotenusa do meu problema? Não conheço. Não sei quanto mede.
Então, ó, não vai adiantar usar seno, não vai adiantar usar cosseno, certo? Porque eu não conheço a medida da hipotenusa. Eu conheço o cateto adjacente? Conheço. Então, aqui, ó, já tenho o cateto adjacente. Eu quero descobrir o cateto oposto? Sim. Qual a fórmula que melhor encaixa essas peças? Cateto adjacente e cateto oposto é a tangente. Então, é essa fórmula que a gente vai utilizar. Vamos olhar aqui, ó. Tangente de 60 graus é igual. Vamos ver aqui, ó. Cateto oposto primeiro. Cateto oposto vai ser o meu H. E o cateto adjacente vai ser o meu 30. Ok? Depois, a gente substitui. No lugar da tangente de 60, a gente vai olhar na tabela. Tangente está aqui, tangente, 30, 45, 60. Tangente de 60, raiz de 3. Então, vem aqui e coloco raiz de 3 igual a H sobre 30. Beleza? Como eu vou multiplicar em cruz, eu vou completar com aquele 1 imaginário, que ele não aparece diretamente, mas ele está sempre ali. E eu vou fazer a regra de 3, multiplicar em cruz. H vezes 1 vai dar H, e raiz de 3 vezes 30, 30 raiz de 3. Aqui, a gente tem que se habituar a usar o radical como resposta, né? O ter o radical como resposta. Essa resposta está mais do que correta, tá bom? Esse número é um número irracional e a melhor representação dele é em forma de radical, 30 raiz de 3, está mais do que certo. No entanto, se o exercício pedir para você substituir, você pode substituir. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, se o exercício pedir, você pode substituir aqui no lugar e colocar 30 vezes 1,7. Mas como eu falei, e dei bastante ênfase, somente se o exercício pedir. Caso contrário, você deixa a resposta assim, também está mais do que certo. Só acrescentar aqui, ó, no final, metros, né? 30 raiz de 3 metros. É a altura do meu edifício. Fechou? Volto a focar na parte da interpretação do problema. Se você não encontrar isso aqui, não enxergar, ler o exercício e visualizar esse problema, você não consegue desenvolvê-lo. Ok? Eu vou apagar aqui a lousa, volto com o nosso próximo problema para a gente poder resolver. Voltando então com esse exercício, nós temos aqui um problema. Ele apresenta para a gente dois triângulos juntos, né, um grudado no outro, só que somente um deles inicialmente é um triângulo retângulo, que é esse pequenininho aqui. A gente vai estudar primeiro esse pequeno para encontrar os valores de W e Y, ok? Depois que a gente encontrar esses dois, aí eu dou a dica para a gente aprender a descobrir o valor do último. Logo de cara, para a gente não se atrapalhar, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar esse triângulo aqui fora, aqui é o W, 18, 60 e Y. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso identificar, primeiro de tudo, quem é o meu cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Então vamos lá. Se o meu ângulo de 90 está aqui, oposto a ele, eu tenho a hipotenusa. Logo, 18 é a hipotenusa. Eu estou estudando esse ângulo de 60, certo? Então, se eu estou estudando esse ângulo de 60, o Y, ele é o quê? Cateto oposto. Cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo de 60. E o W, logo, vai ser o cateto adjacente. Lembra que eu falei? Cateto adjacente, porque está ao lado, adjacente ao ângulo de 60. Feito isso, agora a gente escolhe uma das duas grandezas, uma das duas medidas para calcular o valor. Eu conheço a hipotenusa, então com certeza eu vou ter que usar a hipotenusa, porque é o único valor que eu conheço. Aqui eu tenho então seno e cosseno. Tangente já está descartado. Qual que eu vou usar primeiro? Eu quero descobrir o Y primeiro, né? Vou ter que descobrir os dois. Então, Y eu vou ter que usar cateto oposto e vou ter que usar hipotenusa. Qual das duas fórmulas, a gente já descartou a tangente, qual das duas fórmulas envolve cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, aqui eu vou fazer primeiro com o seno. Seno de 60 é igual. Cateto oposto a 60, Y. Hipotenusa de 60
do outro triângulo, 18. Ok? Vamos para a tabela. Seno de 60. Aqui, ó. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 18. Ok? Mesmo que os anteriores, multiplique em cruz. 2 vezes y vai dar 2y. Raiz de 3 vezes 18. 18 raiz de 3. Certo? A conta não acabou ainda, só falta eu isolar esse y aqui. Como esse 2 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então fica y igual a 18 raiz de 3 dividido por 2. Como aqui é possível dividir, né? Dá para dividir 18 por 2. A minha resposta final fica sendo 9 raiz de 3. O exercício não dá unidade de medida, metros, quilômetros, centímetros, milímetros. Então a gente usa isso daqui, ó, unidade de comprimento. É o UC, unidade de comprimento. Ah, e se fosse área? A área seria UA, unidade de área. E por último, se fosse volume, UV, unidade de volume. Tá bom? É uma medida genérica. Encontrei a primeira medida. Eu vou colocar aqui embaixo para não atrapalhar a próxima. 9 raiz de 3, unidade de comprimento. Próximo aqui. Nós temos que encontrar o próximo valor. O próximo valor vai ser W. Como que eu vou encontrar o W? Eu tenho a hipotenusa e agora eu quero descobrir o cateto adjacente. Você pode usar também esse cara porque você já descobriu ele. Agora você sabe que ele vale 9 raiz de 3. Só que para evitar usar a raiz radical, o ideal é você usar o próprio 18, que é mais fácil, né? Então ficaria assim, ó. Cosseno de 60 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? W. E a hipotenusa, 18. Beleza? Cosseno de 60. Vamos procurar lá na tabela. Cosseno de 60, meio. Então é esse cara que eu tenho que usar. No lugar do cosseno de 60 eu coloco meio W sobre 18. Fechou? Multiplique em cruz de novo. Vamos lá. 2 vezes W, 2W. E 1 vezes 18, 18. Esse 2 novamente está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu fico com W igual 18 por 2, e aí eu fecho aqui com W igual a 9. Descobri essa medida aqui. Bom, falta então eu descobrir agora o valor de x. Nesse cara aqui é o interessante. O que eu vou fazer? Como a gente já tem o exercício estruturado, eu vou apagar essa parte aqui de dentro para você poder enxergar melhor o que eu quero. Eu só preciso agora desse triângulo grande. Por isso que no começo eu falei que são 2 triângulos. Lembra? Olha lá. Esse é um exercício muito comum dentro do meio da trigonometria. Ele põe um triângulo retângulo e o outro não. E aí, se a pessoa desatenta, ela foca nesse triângulo do lado de lá, certo? Que não é um triângulo retângulo. Mas na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que enxergar ele como o triângulo todo. E qual que é a vantagem disso? Agora você já sabe que esse lado mede 9 raiz de 3. Então você vai aplicar de novo as 3 regras e descobrir qual que você pode usar. O que você quer descobrir aqui é o x, esquece o w, né? Ele não é um pedaço inteiro, ele é só uma parte. E aí você vai relacionar agora o 9 raiz de 3, o x e o 30. Vamos começar, hein? O que o 9 raiz de 3 é do 30? Esse lado aqui é o que do 30? Primeiro a gente identifica a hipotenusa. Esse cara aqui é a hipotenusa. Se ele é a hipotenusa, então sobra para mim cateto e cateto. Qual dos dois catetos ele é? Esse y está oposto ao ângulo de 30? Sim. Se ele está oposto, então ele é o cateto oposto. Ok? Temos então a relação 30 graus, cateto oposto e hipotenusa. Qual das 3 a gente tem que usar? Seno. Seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa.
Vamos lá. Seno de 30 graus igual cateto oposto 9 raiz de 3, já põe a medida aqui. A hipotenusa é o x que eu quero descobrir. E o seno de 30 a gente vai olhar lá na tabela. Seno de 30, meio, aqui ó. Substituindo. Seno de 30, 1 sobre 2 igual 9 raiz de 3 sobre x. Multiplica em cruz, 1 vezes x vai ficar sendo x, aqui ó. E 2 vezes 9 raiz de 3, 9 raiz de 3. Opa, 18 raiz de 3. Perdão. Aqui ó. 2 vezes 9, 18 raiz de 3. Essa resposta aqui, como eu já multipliquei e o 1 não precisa passar dividindo, acaba aqui mesmo. Esse é o valor final da minha questão. Só vou colocar aqui o C. Certo? O C, que é a unidade de comprimento. Bom, esse último problema aqui que a gente resolveu serve para o quê? Para quê? Para entender principalmente como interpretar o exercício quando ele já dá o triângulo para a gente. Nesse caso, a gente tem que interpretar primeiro o triângulo pequeno, descobrir as duas medidas dele, para depois enxergar o triângulo como um todo, o triângulo grande. Beleza? Sem isso, ficaria bem mais complicado da gente resolver. Esse exercício extra eu separei para a gente colocar agora um problema que envolve utilizar o valor da raiz de 3. Então, vamos ler primeiro. Um terreno possui o formato de um retângulo cuja base mede 8 metros. Sabendo que o ângulo formado entre a base e a diagonal é de 30 graus, qual o valor aproximado da diagonal? A interpretação primeiro diz o seguinte, ó, um terreno, formato de um retângulo, a diagonal forma 30 graus com a base. Então aqui eu tenho 30 graus com a base que mede 8. Aqui ó, base mede 8. Ele quer saber qual o valor aproximado da diagonal. Então o valor que eu quero descobrir é esse x aqui, certo? Primeiro de tudo, vamos interpretar o problema e ver se ele tem um ângulo de 90 graus. Como se trata de um retângulo, sim, ele tem um ângulo de 90. Eu vou apagar essa parte aqui de cima só para descartar e também ficar mais limpo o meu problema. Mas não esqueçam que é importante essa parte aqui de cima também. O que o meu 30, o meu x é do meu problema? O x ele é o lado que está oposto ao ângulo de 90. Logo, ele é a minha hipotenusa. Depois, eu tenho o 8 aqui. O que esse 8 é do meu problema? Esse 8 ele é o cateto, já que a hipotenusa está aqui, ele é o cateto, mas qual cateto? Oposto ou adjacente? Cateto adjacente, certo? Está do lado do meu ângulo de 30 graus. Deixa eu arrumar aqui para ficar legal. Ó, pronto. Cateto adjacente. Qual das três fórmulas a gente vai utilizar que envolve hipotenusa e cateto adjacente? O cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos substituir aqui para ver como é que vai ficar. Cosseno de 30 é igual cateto adjacente 8 sobre a hipotenusa x. Vamos procurar na tabela qual é o cosseno de 30. Aqui ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a gente substitui. No lugar do cosseno de 30 eu coloco raiz de 3 sobre 2. 8 e o x, e a gente vai multiplicar em cruz como a gente fez os anteriores. Aqui vai ficar assim, ó. X vezes raiz de 3. Raiz de 3x. 2 vezes 8, 16. Beleza? Esse raiz de 3 aqui, ó, ele está multiplicando, veja bem, igual aos exercícios anteriores, não muda nada. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. X é igual a 16 sobre raiz de 3. Poxa, temos um impasse aqui. Nesse exercício, a raiz de 3 ela ficou embaixo da fração, e isso não pode acontecer. Não existe número irracional embaixo de uma fração. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que racionalizar essa fração. Qual o procedimento que eu uso? Eu multiplico tanto em cima quanto embaixo,
pela própria raiz. Dessa forma, eu cancelo a raiz de baixo e eu transfiro ela para cima. Olha como é que vai ficar. 16 vezes raiz de 3, 16 raiz de 3. Aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Certo? E quanto que é a raiz de 9? 3. Então aqui eu fico com 16 raiz de 3 sobre 3. Professor, eu posso cancelar essa raiz de 3 com esse 3? Não pode, porque isso aqui é um radical, isso aqui é um número inteiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso dividir 16 por 3? Pode, mas vai dar muito trabalho, porque 16 não dá para dividir por 3. Então, neste momento, já é interessante a gente substituir por 1,7. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Eu tenho 1,7 vezes 16, certo? Fazendo a raça mesmo. 7 vezes 6 dá 42, sobre 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Não põe a vírgula ainda, vou botar aqui. Opa, não, aqui. Depois, 1 vezes 6, 6, e 1 vezes 1, 1. Aqui eu completo com um sinalzinho de mais, porque eu não posso, tenho sempre que andar uma casa para frente e vou abaixando. 2, 7, 2. Meio estranho eu multiplicar 16 por 1,7 dá 272, não é isso? Exatamente, porque está errado. É só eu colocar a mesma quantidade de casas com a vírgula que tem aqui em cima e aqui embaixo. Olha lá. Então a resposta é 27 sobre 2. Essa parte aqui em cima, 27 sobre 2. O próximo passo é dividir isso aqui por 3. Vou colocar aqui do lado, tá bom? Para caber direitinho. 27,2 dividido por 3. O 2 não dá para dividir por 3, então eu pego o 27. 27 dividido por 3 dá 9. 3 vezes 9, 27. Para 27, 0. Ah, professor, mas tem que baixar o 2. Ele fala aqui no finalzinho, ó, o valor aproximado. E lembre-se que a gente está falando de um terreno e não de uma bolinha de rolamento de uma moto, ou bola de um rolamento de uma bicicleta. A gente está falando de uma coisa que não tem um valor tão perfeito, tão detalhado. Por ser um terreno, 9 metros é mais do que o suficiente. Então, o valor da nossa diagonal vai ser de aproximadamente 9 metros. Ok? Certinho? Bom, vamos terminar a aula por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos. Já que vocês assistiram a aula até aqui no finalzinho, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça, a plataforma EADELIA Cursos Online te ajuda a conseguir o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Até mais!